Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gibran, eu sou formado em Engenharia Elétrica e estudioso na área de Inteligência Artificial. Estamos começando mais um vídeo do nosso canal Tecnio, o Sétimo Reino, e vamos com uma dúvida aqui muito importante, talvez muitas pessoas tenham, que eu vou falar sobre ela um pouco da visão de um grande mestre dos estudiosos da área de Machine Learning, que é o Andrew Ng, que ele trabalha hoje na Google Brain, no Google Brain, né, um dos fundadores da Google Brain, que é o laboratório de pesquisa da Google na área. E ele também é professor de Stanford e criou o site Coursera. E o pessoal geralmente faz muita pergunta sobre aprendizado de máquina, né, sobre inteligência artificial, porque é uma área multidisciplinar e muitas pessoas que atuam na área não necessariamente vieram de uma formação técnica. É claro que a formação técnica ela facilita muito, porque você já passa a ter um domínio de matemática, estatística, uma facilidade na visão lógica, mas alguns profissionais também têm essa dúvida: será que ele consegue, né? Será que eu consigo? Não tenho formação matemática? O que eu devo aprender em matemática para dominar a área, né? O Andrew ele responde essa questão baseado na experiência dele, tá? De professor há muitos anos e de entendedor do tema há muitos anos. Ele fala que as áreas mais importantes da matemática para o aprendizado de máquina que você deveria preocupar na ordem de mais prioridade para menos prioritária, ele coloca quatro, que é álgebra linear. Para quem não conhece, álgebra linear é aquilo que a gente aprende no segundo grau, que a gente acha que nunca vai utilizar na vida, que são matrizes, determinantes, vetores, e é utilizado muito na área de aprendizado de máquina, principalmente em redes neurais, aprendizado profundo. A gente utiliza muito para facilitar os cálculos e simplificar os cálculos computacionais, é muito utilizado. A parte de ele coloca como segundo probabilidade e estatística. Também é relevante, eu concordo com essa visão, porque a probabilidade e estatística, para vocês terem uma ideia, grande avanço da inteligência artificial, machine learning, a partir dos anos 2000, foi um avanço também na forma de representar as incertezas através das técnicas estatísticas. Antigamente, a gente focava muitas pesquisas na área de inteligência artificial, como de forma geral, a pesquisas gerais, né, na área de inteligência artificial, ela era muito focada e não somente em dados, mas também focado em técnicas que usavam regras. Tá? Existem algumas técnicas que utilizam regras e não necessariamente dados. A gente pode falar isso mais em outros vídeos, mas o importante é que quando os pesquisadores entenderam, identificaram e aperfeiçoaram as formulações estatísticas para que a gente pudesse, né, representar as incertezas através de números, né, fórmulas e números, a gente teve um grande avanço também, como a estatística veio como uma grande ferramenta para a área de inteligência artificial. Lembrando que os resultados eles são sempre probabilísticos, né? Então a gente nunca vai falar quando um algoritmo, uma solução resolve um determinado problema e tem uma acurácia que a gente fala, né? Um acerto. Digamos que essa palavra acerto de forma leiga, mas só para vocês entenderem, de 90%, não quer dizer que toda vez que vai rodar a gente tem 90% de chance de acertar. Isso é uma probabilidade, né? Isso é uma expectativa que a gente tem. Pode ser que a gente acerte menos, pode ser que a gente acerte mais. Na média, com várias tentativas, na média a gente terá 90% de acerto. Então, a probabilidade estatística ela entra aí no meio. Em terceiro, o Andrew fala sobre o cálculo, incluindo o cálculo multivariável. O cálculo, quem está na engenharia e matemática e física, ciência da computação, faz os cálculos 1, 2, 3, até 4, dependendo da área, nos primeiros períodos. É muito importante também para a gente entender a parte de minimização dos ganhos, na parte de gradientes, enfim. As técnicas criadas lá na época do Newton para utilizar na física e hoje a gente também utiliza na área de inteligência artificial. Tá? E otimização. Otimização é muito aplicada em algumas técnicas mais modernas. Modernas não que elas sejam novas, né?
como aprendizado por reforço. É uma técnica que não é nova, mas ela deu uma modernizada porque agora a gente está aplicando algumas técnicas novas de, por exemplo, aprendizado profundo, né, que é o famoso Deep Learning, redes neurais profundas, nos algoritmos de aprendizado por reforço. E são muitos algoritmos que estão diretamente relacionados, né, essa técnica está diretamente relacionada também com otimização, dentre outras técnicas também. Segundo o Andrew, né, depois disso, ele acredita que a necessidade de conhecimento matemático em outros temas cai rapidamente. Então, se você não é da área de matemática, vale a pena você focar nesses quatro, segundo o Andrew, né, esses 4 itens que eu disse anteriormente, porque os próximos, apesar de eles serem importantes também, inclusive ele nem citou, mas com o tempo está caindo. Porque muitas soluções, apesar de ser difícil argumentar, né, que não é importante conhecer a matemática, é importante sim entender matemática. Quem entende matemática tem muita vantagem aí de avançar um pouco nas pesquisas, principalmente pesquisa de ponta da área. Mas para aplicar, principalmente pensando em aplicação, né, que você não deseja ser um pesquisador da área, para ele é suficiente esses 4 itens e com o tempo isso está cada vez sendo menos importante, entre aspas, porque muitas formas da gente lidar com os algoritmos atuais, com os treinos das máquinas, ela está sendo empírico, tá? Menos teórico e mais empírico. Como exemplo, quando a gente for falar de Deep Learning, traduzindo para o português, né, aprendizado profundo, redes neurais profundas de multicamadas, a forma que você ajusta os parâmetros, ou seja, a rede neural ela tem várias variáveis, né, vários itens que você precisa configurar para que ela tenha um bom desempenho. Vou dar um exemplo. Número de camadas, número de neurônios por camada, taxa de aprendizado, otimizador, dentre outros, né? Função de transferência, dentre outros. Isso está sendo muito empírico, tá? Ainda não existe sobre alguns parâmetros aí, a gente ainda não consegue ter uma linha de raciocínio linear para entender como montar uma rede neural, qual que deve ser o tamanho dela, número de camadas, número de neurônios, para que ela possa resolver determinado problema. Isso é muito empírico, isso vem também de muita prática e leitura e muito conhecimento aí dessa área, não necessariamente matemática. Outro fato importante que ele cita é que quando ele era aluno de doutorado, ele adorava fazer análises matemáticas, estudava geometria diferencial, teoria das medidas, geometria algébrica. Só que com o tempo, a demanda, né, de necessidade de você entender o ambiente que você opera o seu modelo, o seu sistema, ele passou a ser importante também. Então, quando a gente fala de dados atualmente, a gente está falando, em muitas aplicações, a gente está falando de quantidade de dados absurdas, que não cabem em computadores tradicionais que a gente tem na nossa casa. Então precisa de rodar em nuvem, muitas vezes precisa rodar em mais de um computador na nuvem de forma distribuída que a gente fala. E aí chega até no excesso de dados, né? Não excesso, né? A grande quantidade de dados, que é o Big Data, mas aí é uma quantidade imensa em volume, em capacidade, em velocidade, e a partir daí a gente passa a necessitar de aprender alguns algoritmos para lidar com essa imensa quantidade de dados e também entender computação de alta performance. Então, isso acaba sendo até mais importante para quem quer atuar de forma profissional na área, a entender, focar nesses temas do que focar em outras áreas da matemática. Isso é a opinião do Andrew, tá? Espero que vocês tenham gostado. É sempre importante a gente escutar opiniões de pessoas que realmente agregam valor no mundo, nesta área de pesquisa. E o Andrew Ng, depois eu gostaria até pedir para vocês pesquisarem um pouco sobre ele.
Vou até deixar um link aí na descrição para vocês conhecerem um pouco do Andrew. Ele é um grande professor e grande pesquisador. Também tem empresa na área que atua em clientes, ou seja, é um profissional aí multifacetado, né, que é muito difícil de encontrar. Então vale a pena a gente entender e escutar o que ele fala. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão de vídeos ou abordagem que vocês queiram que eu fale aqui neste canal, é só colocar nos comentários. Não esqueçam de curtir se você gostou, de compartilhar para seus amigos que interessem pela área de inteligência artificial e de se inscrever no meu canal, porque desta forma você ajuda o canal a crescer e ajuda a compartilhar esse conhecimento. Muito obrigado, pessoal, e até mais para vocês.